Boa noite. Eu agradeço ao pastor Marcos, à pastora Cristiane pelo convite, Para nós é uma grande alegria, um grande prazer estar com vocês aqui, essa conferência tão abençoada. Quantos já receberam e foram muito abençoados? Um dia, e mais uma noite que foi ontem, mas como Deus tem se derramado, como Deus tem falado, amém, queridos? Como o pastor Marcos me apresentou, eu sou pastor aqui em Recife, da Igreja da Paz, mas também sou pastor supervisor lá no Rio, e nós estamos aqui há 6 anos, mas à frente da Igreja da Paz nós iniciamos há 3 anos, e funcionamos lá no Hotel Golden Beach, no auditório do hotel, ali em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Ainda não é, na verdade, na cidade, na capital, E Deus tem nos abençoado. Foi uma experiência muito boa de começar uma igreja dentro do modelo, Porque eu já sou pastor há alguns anos, vim de uma outra denominação e a minha igreja transicionou. É bom transicionar, mas eu tive assim também a oportunidade de, além de fazer a transição lá no Rio, de iniciar uma igreja a partir de uma célula protótipo. Iniciamos uma célula na nossa casa, eu, minha esposa, minha filha, meu filho André, esse rapaz lindo ali, muito parecido comigo, por sinal, Ele chegou depois, estava trabalhando no Rio, e também havia uma célula em Recife, com um grupo pequeno, enfim. Depois nós somamos forças e iniciamos a Igreja da Paz. Hoje nós estamos com 13 células, e bem cheias as células, graças a Deus, com aproximadamente 130 pessoas congregando conosco. Uma experiência muito saudável, muito boa, e louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, amém, queridos? Olha, o que nós ouvimos aqui, com certeza o que eu vou estar falando pelo Espírito vai corroborar para aquilo que Deus já tem falado aos nossos corações. Na verdade, pelo Espírito Santo, todos nós estamos bem sintonizados, e essa palavra tem queimado o meu coração, e eu quero ler com vocês o texto base. Está em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, e o título dessa mensagem é Confiando no Poder de Deus. Você pode dizer para o seu irmão: confiamos no poder de Deus. Amém, queridos? Parece até redundante diante do que já foi falado aqui, mas depois da leitura eu quero fazer um comentário a respeito, até inclusive qual a razão desse título. Pode ler comigo então? Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos com muita alegria e com muita gratidão por aquilo que o Senhor já tem nos falado nesses dias, ó Deus. Por meio do teu Espírito nós temos sido, ó Deus, impactados pela tua graça, teu amor, pelo teu poder.
E pedimos que nessa noite o Senhor venha falar mais uma vez, Espírito Santo, porque nós queremos declarar a nossa disposição de não apenas ouvir essa mensagem como mais uma mensagem, mas como mensagem vinda do Senhor, como palavra de Deus. E também declaramos a nossa disposição de não apenas ouvi-la, mas colocá-la em prática. E por isso nós já te agradecemos, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, a oração expressa os maiores sentimentos, anseios, desejos do ser humano. É possível você perceber o estado da alma e também a condição espiritual de uma pessoa através de uma oração sincera. Uma das definições da palavra oração é a expressão da alma diante do seu Criador. E o apóstolo Paulo está orando aqui, expressando o grande desejo do seu coração pela igreja, o grande desejo do seu coração pelos líderes, pelos seus discípulos, pelos discípulos de Cristo. E ele ora, e é interessante você verificar comigo que ele começa no primeiro versículo do capítulo 3, dizendo que estaria orando, e de repente aparece um parênteses, e a partir do versículo 2 ele começa a expressar os propósitos de Deus, aquilo que Jesus havia feito, ou Deus havia feito em Cristo, a obra de Cristo e a sua relação com essa obra. Ele começa a expressar o seu chamado para comunicar o Evangelho, as boas novas, o propósito de Deus para os gentios. E aí ele começa a descrever isso, e de repente diz aqui a palavra de Deus que ele fala assim: por essa razão, ou por essa causa, eu me prostro, eu me coloco de joelhos, eu me ajoelho diante do Pai. Então você vê ele expressando os desejos. Daqui a pouco a gente vai estar percebendo quais são os pontos que ele menciona nessa oração e por que ele menciona esses pontos. Agora é muito interessante você observar que além dele dizer que estava orando, ele não apenas diz que estava orando, mas ele expressa, ele mostra como ele estava orando. Diz que ele se dobra, que ele se ajoelha diante do Pai. Você pode perceber que, embora nós costumemos hoje, nos nossos dias, com frequência nos ajoelhar como forma de nós orarmos, mas o judeu, de forma geral, não orava dessa maneira, orava em pé. Mas há vários casos que eu estava fazendo um estudo, vendo as referências que a Bíblia faz sobre pessoas que oravam de joelhos. Você vai perceber que nas orações de joelho, na Bíblia, não era por qualquer razão, sempre envolvia um grande sentimento, quebrantamento, um gesto de profunda humildade e dependência. Há momentos, inclusive, e quase em todos eles, se você perceber, que havia uma grande angústia da alma, um sofrimento, um peso intenso de intercessão. Nós temos vários exemplos de pessoas que estavam orando dessa forma. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas só para você acompanhar comigo. Eu não estou aqui, na verdade, querendo fazer um estudo sobre oração, mas na verdade só para você perceber o peso, a responsabilidade, a devoção, o clamor do apóstolo Paulo em interceder pela igreja por 4 motivos específicos que eu vou falar mais adiante. Ele fala, eu quero só citar com vocês alguns exemplos de pessoas que oraram de joelhos. Por exemplo, nós temos Elias. Eu creio que todos conhecem Elias. Ele orou de joelhos após ter vencido os profetas de Baal, e já não havia chovido por muitos anos. Ele sobe ao monte, ele se coloca de joelhos e ele ora.
e ele pede o seu servo para ir durante 7 vezes, para olhar para o mar. E o seu servo fez isso por 6 vezes, não viu nada. Na 7ª vez ele viu o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que ele fala? Manda todo mundo sair correndo, manda o profeta correr, porque vai vir, e já ouço ruído de abundante chuva. Mas ele orou durante um tempo, intercedendo, gemendo, clamando, para que Deus derramasse novamente chuva. E você sabe que esse é um grande símbolo da visitação, do amor, do poder, da graça, da misericórdia, do avivamento de Deus. Amém, queridos? Nós temos muitos outros exemplos. Nós temos Salomão, que quando dedica o templo, ele, no final da oração extensa, quando ele começa a falar, depois de algum tempo, diz a palavra de Deus que ele estava de joelhos. Isso está inclusive 1 Reis capítulo 8, 54. Ele ora de joelhos na dedicação do templo do Senhor. Diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração, esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor. Nós temos também Esdras confessando o pecado do povo de Israel diante de Deus, também de joelhos. Está em Esdras capítulo 10, versículo 1. Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente. Também orando, clamando, intercedendo pelo povo, pedindo perdão pelos pecados do povo de Israel, de joelhos. Nós temos Daniel fazendo o mesmo. Nós temos o próprio Jesus lá no Getsêmani, de joelhos, orando, buscando o Senhor, intercedendo diante do Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tamanha era a angústia do seu coração, que diz que ele suou como gotas de sangue. Nós temos Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 60, ele diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E nós temos o apóstolo Paulo, muitas vezes fazendo isso, mas a Bíblia registra, inclusive nesse texto que nós lemos: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, se colocar de joelhos envolve uma profunda humilhação, submissão, dependência, e requer um profundo sentimento de que Deus precisa fazer alguma coisa naquele momento. Amém, queridos? Percebe o peso, a urgência, a necessidade quando se ora de joelho? E envolve geralmente uma entrega e posição de intercessão. Amém, queridos? Agora, nós observamos que nessa oração, o apóstolo Paulo, ele menciona 4 verdades. Na verdade, ele intercede dessa maneira ao Pai, pedindo 4 coisas específicas que nós vamos ver agora, inclusive no projetor. Vamos ver quais são essas coisas. A primeira coisa que ele pede, fala comigo: fortalecidos com poder. Ele ora para que a igreja seja fortalecida com poder. Nós percebemos, irmãos, que essa é a nossa grande necessidade, especialmente nos nossos dias. Eu estava falando com o pastor Marcos, inclusive quando a gente estava a caminho,
que eu me lembro, eu não quero aqui dar uma de saudosista, mas eu me converti a 1983. Quantos anos fazem? 34 anos. Quantos aqui eram nascidos? A maioria não era nascido, eu acho. Aqui. 34 anos. E eu me lembro que a igreja, nesse período, sofreu uma grande transformação, em todos os aspectos. A música, consequentemente os instrumentos, a liturgia foi impactada. Um grande mover do Espírito Santo veio sobre a igreja, usando várias correntes, várias igrejas, especialmente as comunidades, foram extremamente usadas por Deus, inclusive para reformar, renovar a música. Surgiram vários cantores, Ademar de Campos, Asaf Borba. Nós viajávamos no Brasil, eu morava no Rio, e a gente não media esforços. Reforma nos instrumentos. Naquele tempo as igrejas tinham piano ou órgão. E de repente lançaram o DX7, os sintetizadores. Lembra disso? Você era pequeno, né? Mas você lembra disso? Foi uma mudança extraordinária. Nós não tínhamos recursos, as igrejas não tinham ar-condicionado, poucas igrejas tinham ar-condicionados. Os bancos eram bancos de madeira, geralmente, que não eram confortáveis. As igrejas geralmente eram prédios pequenos, escuros, geralmente não tão acessível. Não se tinha tanto programa de rádio, de televisão, tanto acesso, tantas denominações. A Bíblia, eu me lembro que eram 2, no máximo 3 versões. Não sei nem quantas nós temos hoje. Mas eu me lembro, irmãos, de uma geração muito apaixonada por Jesus. Na minha geração, o que nós fazíamos muitas e muitas noites, espontaneamente, não era na igreja, era na casa dos irmãos, era fazer vigílias, estudando a Bíblia e discutindo a Bíblia. Eu me lembro que quando saiu a Vida Nova, uma Bíblia desse tamanho de estudo, a gente andava com aquelas Bíblias, nós éramos meio assim, bem garoto, pesada, como mochila, não era nem mochila, uma bolsa tiracolo com aquela Bíblia, e nós tínhamos uma grande alegria de ter aquela Bíblia. Quantos lembram disso? Quantos lembram? Irmãos, o fogo caía de uma maneira muito radical. Não estou dizendo que isso não acontece hoje, mas sabe qual é o perigo? É nós substituirmos os recursos que nós temos por essas coisas. Trocar coisas boas, modernas, pelo melhor. Porque a nossa tendência como ser humano é substituir as coisas. Quantos estão entendendo, amém, queridos? E eu tenho percebido a cada dia que o que muda a vida de uma pessoa, de uma igreja, de uma família, de uma cidade, de um país, de uma geração, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Irmãos, discipulado sem o poder de Deus não vai funcionar. MDA sem o poder de Deus não vai funcionar. O pastor chegou para mim alguns anos atrás e falou assim: pastor, eu estou apaixonado pelo MDA. Só tem uma coisa que eu não gosto, é esse negócio de batismo com o Espírito Santo e ter que falar em línguas. Preciso fazer isso, porque eu não creio nisso. Eu falei: meu irmão, tudo bem que você não crê, nós vamos respeitar, não vamos interferir na sua teologia, na sua doutrina, mas uma coisa é inegociável: a dependência do poder de Deus. Não é estrutura, não é doutrina, não é esquema, não é sistema, mas é o poder de Deus. Amém, queridos? O que me atraiu não foi o modelo da igreja, mas foi o poder de Deus que eu vi na vida de homens muito simples. Amém, queridos? O que me encanta
na liderança do pastor Eibe não é a inteligência que ele é, que é fantástica. Eu falei com ele esses dias: pastor, eu não conheço ninguém mais inteligente do que você em termos de relacionamento, inteligência relacional. Todo mundo é bom, todo mundo serve, todo mundo tem jeito para você, você se dá bem com todo mundo. Fantástico isso. Eu nunca vi o pastor Eibe falar mal de ninguém, meu irmão, de igreja nenhuma, de nada. Mas o segredo dele, ele fala em todo lugar, é a dependência do poder de Deus. De mim mesmo ele fala muito, e pastor Sabai, todos eles. Não é por causa de mim, é o quê? Apesar de mim. Amém, queridos? Fortalecidos com poder, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça onde? No íntimo do seu ser, fala comigo bem alto, poder, por meio do seu Espírito. É isso que importa. Sabe, é bom aconselhar, conversar, ouvir confissões de pecados, mas não adianta. O que vai mudar a vida do discípulo é se dobrar diante de Deus e interceder por ele. Amém, queridos? Isso que vai impactar, é isso que vai transformar, porque nós somos limitados e precisamos discipular, liderar sob o poder de Deus, sob a influência do poder de Deus. Amém, queridos? Aí ele diz assim no versículo 17, ainda a primeira parte, mas você percebe que a continuação, obviamente, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Por meio do Espírito, Paulo está dizendo, Cristo habita em seus corações. Parece que é redundância, mas o que ele está dizendo é o seguinte: você percebe a relação, ele fala do Pai, ele se ajoelha diante do Pai, o Espírito habita no coração do crente, porque a Bíblia diz que nós somos santuários, morada, templo do Espírito Santo, amém? E por meio do Espírito você vê que a Trindade toda está habitando em nós. Cristo habita em nós, em nossos corações, mediante a fé. Agora você observa que essa palavra, havia duas palavras geralmente traduzidas por habitar. Uma se refere à habitação temporária, que não é o caso aqui. A outra fala de uma habitação permanente, é essa que ele usa aqui. Nós estamos hospedados no hotel, por exemplo, eu estou ali temporariamente, eu fiquei de ontem para hoje, de hoje para amanhã. Por mais que eu não goste de alguma coisa, de um objeto, por exemplo, da cortina, do piso, ou mesmo da cama, eu posso mudar? Eu posso chegar lá, não, eu não gostei dessa cortina, eu vou tirar aqui e vou botar outra. Não gostei do piso, eu vou quebrar, eu vou mandar alguém quebrar e vou trocar. Eu posso fazer isso? Posso, irmãos? Por que eu não posso? Porque é temporária, habitação temporária. Mas quando é uma habitação permanente, eu compro uma casa e eu não gosto, de repente vem com cortina, ou o piso, ou a pia, eu posso trocar? Tenho direito de trocar? Por quê? Porque é permanente, é próprio, eu posso fazer, eu tenho autoridade e direito de fazer isso, porque eu comprei, é minha propriedade. Da mesma forma, é essa a razão do apóstolo Paulo dizer, assim habite Cristo em vocês, habite em seus corações mediante a fé. É uma habitação permanente, onde ele tem total autoridade, domínio, direito, governo. Sabe uma coisa que a gente não fala muitas vezes a respeito do senhorio de Cristo. Cristo é o nosso Senhor, amém, queridos? Às vezes a gente até inverte as coisas. Já vi gente dizendo, se Deus não fizer,
Se o Senhor não fizer, parece que nós é que estamos do outro lado mandando. Não é verdade? Vocês já viram gente até falar pela televisão assim algumas vezes? Não é verdade? Amém, queridos? Concordam comigo? Nós temos que entender que Ele é o dono da nossa casa. E isso nós temos que orar para as pessoas entenderem. Porque as pessoas são tão vulneráveis, tão fáceis de serem levadas por ventos de doutrinas, por filosofias, por mudarem de igreja, porque falta essa concepção de que é Deus que dirige a nossa vida. Amém, irmãos? Nós somos pastores missionários. Nós estamos em Recife hoje, mas a gente não sabe por quanto tempo. Então, Deus vai dirigir o nosso futuro. Só sei que eu não vou morrer aqui em Recife. Daqui a pouco Deus vai nos mandar para outro lugar. Nós estamos disponíveis, nós temos essa relação com a nossa liderança, inclusive. Amém, queridos? Porque é Ele que conduz a minha vida, a decisão é dEle. Eu apenas vou obedecer. A direção é dEle. Eu vou apenas, falar comigo, obedecer. Amém, queridos? Eu creio que nesse tempo urge a necessidade da gente mostrar para as pessoas quem é que manda na nossa vida. Amém? A segunda fase, ou o segundo degrau, John Stott, ele diz no seu comentário que essa oração, ela é feita por degraus. É como se estivesse escalando, subindo uma escada. A primeira é essa, fundamental, isso é básico. Eu me lembro que quando me converti, se expressava isso: olha, agora o Espírito Santo mora em você. Você recebeu Jesus agora como o teu Senhor e o teu Salvador. Confissão de entrega. Você confessa Jesus como Senhor? Você confessa Jesus como seu Salvador? Você sabia que eu ouvi dizer que nem se fala mais muito, nem se faz esse tipo de confissão? Graças a Deus que aqui faz, amém, pastor? Quando se entrega a Jesus. Mas tem muitas igrejas que não fazem isso. Confissão de entrega. Infelizmente. E eu me lembro que quando eu me converti, eu entendi logo isso. E o pastor, inclusive, o meu primeiro pastor, para mostrar que o Espírito Santo mostrava para mim, um dia, uma irmã lá endemoniada na igreja, ele falou assim, eu era recém-convertido, falou assim para o demônio, olha para ele, e o demônio falou assim, não consigo, não posso. Por quê? Porque eu vejo luz. E esse pastor, eu tinha um mês de conversão, falou assim, Lúcio, repreende esse demônio, expulsa esse demônio. E eu achava que não podia, porque era recém-convertido. Ele falou assim, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o poder de Deus, Deus mora em você. O mesmo Deus que mora em mim, mora em você. O mesmo Deus que morava, o mesmo Espírito que morava nos apóstolos, mora em você. Ele me orientando. E eu lembro que eu fechei o olho e falei assim, sai dele em nome de Jesus. O que aconteceu? E o que você acha que aconteceu? Saiu. Por quê? Aí ele falou assim, o Espírito Santo mora em você, é pelo poder dele. E eu gostei tanto que eu comecei a fazer mesmo, sempre, toda hora, expulsando demônio. Amém, queridos? Precisamos ensinar as pessoas, mostrar que é o poder de Deus, que Deus mora nelas. Agora a segunda coisa é arraigados e alicerçados em amor. O que é arraigados? Enraizados. Ele usa, o apóstolo Paulo, duas metáforas. Uma botânica, fazendo menção de uma árvore, por exemplo, que está enraizada e por isso ela não está vulnerável, frágil, por qualquer vento, qualquer chuva, derruba. Não, enraizada. As árvores com raízes profundas, elas são resistentes às tempestades. Amém? Da mesma forma o cristão. Por que os cristãos, infelizmente, muitos deles são tão fracos, tão vulneráveis? Vem um problema, vem uma adversidade, vou mudar de igreja. Por quê? Porque Deus não está ali. Porque Deus não está agindo. E o que está faltando? Falta raízes profundas, arraigados. Agora ele usa uma outra metáfora, alicerçados. Esse prédio só está de pé porque existe alicerce sustentando essas
paredes. Amém? E você sabe que quanto mais alto um prédio, maior o seu alicerce. Quanto mais alto Deus nos colocar em termos de liderança, mais profundo precisa estar o que? Os nossos alicerces. Agora, arraigados, alicerçados onde? Em amor. O apóstolo Paulo está de joelhos, orando pela igreja, para que entendesse, compreendesse, e que fossem os cristãos, e obviamente pelo Espírito em qualquer época, em qualquer era, arraigados e alicerçados, não em qualquer coisa, não em uma doutrina denominacional, cultural, histórica, tradicional, preceitos humanos, mas em amor. O solo onde essa raiz estava, onde esse prédio está sendo construído, é o amor. Amém, queridos? Nossas vidas precisam estar fundamentadas no amor. Podemos resumir que vida cristã é estar arraigados e alicerçados em amor. Por isso a Bíblia diz que Deus é amor. Tudo se converge por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Devemos amar uns aos outros. Jesus resume o mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior de todos os mandamentos. Mas infelizmente há muitos crentes que não estão enraizados em amor. Aliás, não tem nem raízes. Quando tem, é em areia, é em qualquer outra coisa que não é o amor, irmãos. Está vulnerável, está fragilizado, está fraco. A terceira menção, e você vai observando o degrau, porque, irmãos, obviamente só quem tem o poder do Espírito Santo, só quem recebeu o Espírito Santo, é governado, é dirigido, tem Jesus como Senhor, estará alicerçado, arraigado em amor, e também poderá conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, toda compreensão. Agora você observa aqui também o verbo conhecer, não é um conhecimento intelectual, superficial. Eu posso dizer, quantos aqui conhecem Neymar? Quem conhece Neymar aqui? Quem já jantou na casa dele? Hein? Quem já andou no carro dele? Alguém aqui? A gente diz que conhece, mas conhece pela televisão. Você pode até tirar uma foto com ele, de repente encontrou, se você conseguir chegar. O meu sobrinho um dia encontrou com ele, lá no Rio, no condomínio onde ele mora, ele estava lá visitando um jogador e tirou foto com o Neymar. Mas é raro você conseguir chegar perto do jogador desse nível. Mas todo mundo aqui levantou com isso. Mas não é esse tipo de conhecimento que o apóstolo Paulo está falando, superficial, à distância, de ouvir falar. Mas a palavra, o verbo traduzido por conhecer, fala de conhecimento pessoal, relacional, de intimidade, conhecer mesmo, experimentar o amor de Cristo. Somente que estão arraigados e alicerçados em amor. Vejam só, versículos 18 e 19. Posso juntamente com todos os santos, fala comigo, todos os santos. Isso não é para alguns, mas para todos, com todos os santos. Compreender, fala comigo, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É muito interessante você observar
que o apóstolo Paulo, ele faz questão de mencionar esse amor em 4 dimensões, e eu acho interessante ele fazer isso. 4 dimensões. Por que ele faz isso? Ele fala comigo, largura. Você pode abrir o seu braço sem machucar o seu irmão. Fala largura. Fala comigo agora. Comprimento. Altura. E isso te faz lembrar de alguma coisa, meu irmão? Para os lados, para cima, para baixo. Olha a posição. Faz assim, ó. Cruz. A cruz aponta para os lados. Amém? O amor de Deus, o amor de Cristo, é suficientemente largo para abranger todos. Todo ser humano, por maior que seja a distância dele, de Deus, do amor de Deus, pode estar na China, na Índia, pode estar nos países muçulmanos, pode estar adorando qualquer outro Deus que não seja Deus, pode nem ter ouvido falar de Jesus, mas Deus deseja alcançar. Ele tem feito um grande trabalho, usando missionários, e nem, às vezes pelo Espírito, você já ouviu falar que tem até muçulmanos sonhando com um certo Jesus, e depois vai procurar saber quem é, ou já ouviu falar, obviamente. Amém, queridos? Isso porque o amor de Deus, ele é suficientemente largo para abranger todos, mas não apenas essa dimensão, ele é completo, o amor de Cristo, porque ele também é comprido, suficientemente comprido, para durar eternamente. Amém, queridos? Esse amor de Cristo também, ele é profundo, para alcançar, para levantar, para puxar o pior pecador. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele era o principal dos pecadores, e o amor de Cristo o alcançou. Amém, queridos? Pode ser o pior marginal, pode ser os caras que estão envolvidos na Lava Jato, pode ser o Fernandinho Beiramar. Eu não tenho dúvida que Deus pode resgatar uma pessoa dessa das trevas, transformar a vida dessa pessoa. É o poder de Deus que transforma, amém, irmãos? Que o alicerça, que o fundamenta no amor, que o revela a abrangência, as dimensões do amor de Cristo. Por isso o amor de Cristo também é suficientemente alto para nos levar ao céu. Fazer glória a Deus por isso. Suficientemente alto. Então eu vou repetir: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger todos, também é suficientemente comprido para durar eternamente, é suficientemente profundo para alcançar o pior pecador, e também é suficientemente alto para nos levar ao céu, à eternidade. Mas tem muita gente, até com anos de igreja, que não sabe disso, que está na igreja porque Deus vai dar um carro novo, nada errado, uma casa nova, vai dar saúde, não tem nada errado nisso, mas as pessoas ficam às vezes só por isso, e não tem experiência da pessoa, do amor de fato, salvador, misericordioso, transformador. E é por isso que a gente vê tantos crentes vazios. Nós tínhamos poucos centros de recuperação, poucos psicólogos cristãos naquela época. Hoje só na minha casa tem 3: Heloísa, André e Iris.
eu sou analisado, eu sou paciente. Mas não tinha. Quando a Heloísa foi fazer psicologia, na década de 80 ainda, quase foi excomungada por alguns crentes. Nós estávamos numa conferência, o cara teve a coragem de dizer que o símbolo da psicologia era o tridente do diabo, o pi, a letra pi. Olha como é que havia preconceito. Então, quando a gente queria ver uma pessoa liberta das drogas, era jejum e oração. Nada errado, eu sei que o psicólogo, o psiquiatra vai ajudar. O centro de recuperações, amém. Eu fumava maconha, sabe como é que eu fui liberto? No dia da minha conversão, eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em língua, suei, chorei. Acho que eu pedi 1 litro d'água. No dia seguinte, eu não quis mais saber de maconha. Amém, queridos? Foi o poder de Deus que me libertou, que mudou a minha vida radicalmente, que me transformou, ao ponto de nós nos trancarmos no quarto. Até minha mãe, que já era crente, ficou preocupada. Meu irmão leu a Bíblia em menos de um mês, toda. Eu acho que eu li em 2 meses. Por quê? Eu gastava 8 horas, 10 horas lendo a Bíblia. Não parava nem para comer, às vezes nem para ir ao banheiro. Não dava nem vontade, porque eu não comia. Mas com o passar do tempo a gente tende a relaxar. Amém, queridos? Estão entendendo? Estou terminando. Eu não vou fazer como o pastor Sabá, não. Vou terminar mesmo. Agora você percebe qual é o 4º estágio, degrau da oração do apóstolo Paulo. Arraigados, alicerçados em amor. Depois ele fala conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. E agora, por último, a fim de que sejam cheios de toda plenitude de Deus. Fala comigo, cheios de toda plenitude de Deus, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Na linguagem de hoje, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Ser cheio da plenitude de Deus é ser de Deus por inteiro, com o fruto do Espírito Santo, com poder, com amor, com a natureza. Esse é o alvo maior da oração do apóstolo Paulo. Mas uma pessoa só poderá ser cheia da plenitude de Deus se primeiro, falar comigo, for receber o poder de Deus. Segundo, está alicerçado, arraigado, alicerçado em amor. Terceiro, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Por isso nós precisamos orar para que as pessoas sejam cheias de Deus. Às vezes as pessoas estão se enchendo com tantas coisas sem valor, pornografia, imoralidade, tantas coisas, mesmo dentro da igreja. Eu estudei estatística, estudei bastante matemática, estudei também física, fiz uma parte de engenharia, mas não precisa disso tudo. Qualquer um de nós sabe e aprendeu do início que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se você estiver cheio da plenitude de Deus, não vai caber mais nada. Amém, queridos? Amém. O segredo de uma vida santa é estar cheio de Deus, cheio da plenitude de Deus, da natureza de Deus, do amor de Deus, da natureza e tudo que ela compõe. Amém, queridos? Isso é transformador. Por isso o maior anseio de nossa vida deveria ser santo como Jesus é. Nós cantamos aqui, perfeito como o Pai é.
por mais distante que isso possa estar para mim, obviamente, ou para você, esse tem que ser o meu alvo maior. Mas o que os cristãos estão buscando nesses dias, meu irmão, nada contra a prosperidade, mas o alvo de muita gente que está na igreja é porque viu que dá certo. Porque eu não conheço ninguém que tenha se convertido e que não tenha melhorado de vida, convertido de fato, em todos os aspectos, inclusive financeiramente. Mas isso não é o todo e não é o principal. O principal é a transformação de vida, de caráter, é a regeneração, é a transformação radical, é a sua relação com Deus, é a salvação eterna. Quantos concordam comigo para dizer amém? Amém? E ele termina assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu já vi muita gente citando esse versículo pela metade, e eu mesmo muitas vezes me pego fazendo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E para aí. Mas o que ele faz como? Na proporção, na medida, conforme o seu poder que opera em nós, na proporção da plenitude, da liberação, da manifestação, até mesmo da minha permissão, para que o poder dele faça em mim. E aí termina: ele seja a quem? A quem, irmãos? A ele, a Deus, seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as nossas gerações, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, por favor. Aliás, melhor, você poderia ficar, só os que puderem, ficar de joelhos. Vamos praticar um pouquinho essa oração. Se ficar difícil para você, e você quiser vir à frente, aqui de joelhos. Tudo bom, querido? Dá para você cantar aquela música? Nós vamos agora orar pelos nossos discípulos, pelos nossos liderados. Mas é claro, antes de nós fazermos isso, em poucos minutos, é só, na verdade, uma introdução, porque nós devemos fazer isso, todos os dias. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estar nos colocando diante de Deus, com essa contrição, com essa devoção, com essa motivação que o apóstolo Paulo tinha, com esse peso, entendendo que são essas coisas que devemos pedir pelo nosso discípulo, mencionar, que são coisas transformadoras. O poder de Deus, o alicerce ou a raiz no amor, o conhecimento do amor de Cristo e a plenitude de Deus. Pode orar nessa canção. Onde tu estás, e o coração igual ao teu. Sim, Senhor, nós te pedimos nessa hora. E um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou.
nas suas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser. Esse é o desejo do nosso coração, Santo Jesus. como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, Sim, Jesus, Espírito Santo. manso como Nós pedimos ao tu Senhor, és, nós simples intercedemos como Jesus, também pelos nossos discípulos, ó Deus. apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti, Fala com Ele. amar quem tu amas. Eu quero estar onde tu estás, Diga, Senhor, quero depender do Teu poder. meu coração igual ao teu, Realmente arraigado, enraizado, coração igual ao teu. fundamentado no Teu amor. Eis-me aqui, Quero conhecer disponível o amor de Cristo em todas as dimensões. Experimentar esse amor na minha própria vida. usa-me, eu quero ser a sua Para que eu tenha a plenitude de Cristo. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, Aleluia. puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado. Vamos ficar em pé, vamos cantar agora. Se puder ficar em pé. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser. Levante sua voz e diga: Santo, Santo como Jesus. Levante suas mãos. Queremos ser simples, puro como Jesus. Apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Quantos foram abençoados, ministrados pela palavra do Senhor? Obrigado, pastor Lúcio, por trazer essa palavra de Deus, dos céus para as nossas vidas.